essas representações. E a partir dessas, a gente vai escolher qual que a gente vai ter mais afinidade, mais facilidade de desenhar, qual que vai representar melhor aquela planta que você vai estar colocando ali no canteiro, no desenho, né? Então essas aqui, por exemplo, ó, vocês podem representar árvores, arbustos, porque a vista vai ser vista de cima. Então é o que a gente chama de planta baixa. É como se a gente estivesse vendo o jardim todo por cima, estivesse vendo as plantas por cima. É como se a gente fosse um passarinho passando por cima daquele jardim, daquele terreno, sobrevoando. Então a gente vai ver a copa das plantas, de cima delas. Então isso daqui é como se a gente estivesse vendo ela por cima. Então olha aqui, essa aqui poderia ser uma palmeira, essas aqui representando mais as folhagens, os arbustos mais folhosos. Então a gente juntando essas representações das plantas, né, dos arbustos, das folhagens, a gente vai fazendo os maciços. Então olha só, a gente consegue formar diversos maciços com formas de plantas diferentes. Então olha só, esse desenho aqui está representando um maciço com duas espécies de vegetais. Então aqui, esse desenho representa um tipo de planta, esse maior, mais verde, mais escuro, e essas outras menorzinhas, outro tipo de planta. Então o que vai diferenciar uma representação da outra, uma espécie da outra, é a forma que você vai desenhar e o colorido. E depois a gente vai identificar também o nome de cada uma dessas plantas no desenho. Esse desenho aqui, ele foi colorido na canetinha, numa canetinha de ponta fina. Então a gente pode também fazer desenhos coloridos com lápis de aquarela. Então a gente pode usar lápis de cor. E aí, com a ajuda de um pincel, a gente vai molhando o pincel, passando na ponta do lápis e fazendo o colorido. Uma outra forma de fazer o colorido desses desenhos é através das canetinhas mágicas. Então, com o uso dessas canetinhas, a gente consegue um colorido maior e com mais cor. Então vai do gosto de vocês, qual técnica que vocês se adaptam melhor para poder estar fazendo o colorido desse desenho. Então é legal, no início, como a gente ainda não tem afinidade, todo paisagista passa por esse processo de iniciação com o desenho. Então a gente acha, não sei desenhar, eu não vou conseguir fazer isso. Mas não, é treino. Quando a gente vai treinando, a gente vai criando habilidade e vai ficando com mais afinidade. Então, eu aconselho a vocês a desenhar várias vezes, a colorir várias vezes, né? Ter o caderno de estudo de desenho de vocês mesmo, para quando for fazer o desenho, você já ter mais prática e fazer com mais facilidade. E aí, as cores, né, de cada representação vai variar com a espécie. Por exemplo, se você vai usar uma espécie que é de coloração, de uma forma geral, mais verde, de um tom mais verde, então a gente vai usar a representação de tons verdes. A gente pode usar mais de um tom de uma mesma coloração. Por exemplo, a gente pode usar um verde claro, um verde escuro e um verde mais amarelado em um mesmo desenho. Então aí vai brincando com as canetinhas, com os lápis, né? Para vocês entenderem como que funciona. Aconselho a procurar vídeos no YouTube também. Tem vários que ensinam a fazer esses coloridos com aquarela, com lápis aquarela e com as canetinhas mágicas também. E se a planta tem a folhagem vermelha ou se ela vai ficar toda florida, né, de um tom rosa, roxo, a gente vai representar de acordo com o tom que a planta vai carregar. Aqui um outro exemplo, né, de outros coloridos. Então olha aqui, esse aqui é um vermelho e no meio já criou um tom mais claro, mais amarelado. O verde com vários tons de verde, né, em degradê, que vai do mais claro para o mais escuro ou do mais escuro para o mais claro. Representando as folhagens que tem mais de uma cor. Então, verde, amarelo, vermelho em uma mesma planta.
Então a gente tem que buscar ser um pouquinho realista, representar as plantas de uma forma que realmente represente a realidade daquela planta, daquele vegetal. Então aconselho a vocês a buscarem no Google, escrever lá, representação de vegetação de vista superior. Se vocês escreverem essa frase no Google, vai aparecer um tanto lá para vocês. E aí vocês vão ter ideia, vão ter criatividade, vão poder copiar para poder treinar, né? Então isso aqui é só uma dica para vocês poderem pesquisar no Google. Então aqui é um desenho feito com aquarela. Então depois de já ter feito vários rascunhos, vários esboços, você começa a chegar no projeto final, né? Você começa a dar forma para o seu projeto, para o seu desenho. Então olha aqui, as formas, né? Já mais elaborada, né? Os desenhos mais certinho, colorido mais suave, né? E esse aqui foi feito com aquarela, com lápis aquarela. E a gente pode estar usando também essa régua, aqui tá claro, mas a gente pode usar aquela régua que a gente chama de boloteiro, que tem vários tamanhos de círculos, que pode ajudar a gente a estar fazendo as representações das vegetações, né? Aqui um desenho feito com a canetinha mágica, então tem um tom mais forte, né, mais intenso. E aí, quando você chega no final desse projeto, você sente que está finalizado, você vai apresentar para o cliente, para ver se ele gosta, para ver se ele quer mudar alguma coisa, se ele aprova, né? Então, junto com esse projeto pronto, a gente vai apresentar também o que a gente chama de memorial botânico. A gente tem que apresentar uma lista para ele, junto com a imagem de todas as espécies que a gente vai usar, que a gente usou no projeto, com algumas descrições sobre ela, para o cliente poder conhecer, saber o tamanho dela, quando que ela vai florir, que cor que é a flor dela, se é de sombra, se é de sol, o tamanho que essa planta vai atingir, se é rasteira, né, se é forração, se é médio porte ou se é árvore. E aí o cliente aprovando, ele gostou da proposta, né, e vai dar o ok para você poder implantar, aí a gente começa uma nova etapa. E aí aqui eu estou dando uma dica para vocês de um livro que chama Criando Paisagens, do Benedito Abud. Procurem sobre ele, esse livro ajuda vocês a entenderem melhor sobre o desenvolvimento do desenho de projetos. Então, o projeto, depois de pronto, a gente vai chamar de projeto final ou projeto executivo. Então aqui é um outro exemplo, olha só, o projeto já todo desenhado à mão, né, todo certinho, mas só que vai do seu gosto, da sua habilidade fazer esse desenho ou não. Você pode apresentar uma proposta de projeto para o cliente na oralidade, você pode falar com ele, ser um projeto mais informal, você mostra para ele através do livro, né? É uma boa dica você ter o livro, levar para ele, olha, eu aconselho você colocar essa planta. Mas se você agregar o desenho, vai dar um valor maior para o seu projeto.